Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E o vídeo de hoje não é um vídeo devocional, é um vídeo um pouco diferente. Uma reflexão, poderia dizer, talvez um desabafo, um pouco dos dois, mas é um desabafo com propósito, né? Ontem foi um dia muito difícil para mim, né? Na verdade, não muito diferente de alguns dias, né, que às vezes eu passo. Eu acredito que foi um dia difícil emocionalmente, né? Nos últimos tempos, na maioria dos dias, eu acordo no automático e vivo o meu dia totalmente no automático. Eu admiro pessoas que conseguem nesse momento acordar, abrir a janela e contemplar o dia lá fora, independente se esteja chuva ou se esteja sol, mas contemplar, né, e realmente se sentir alegre para viver mais um novo dia. Nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, como eu disse, para mim é tudo no automático. Primeiro que eu já acordo numa correria intensa, né? Aqui em casa de manhã é muito movimentado. Na verdade é movimentado o dia inteiro, mas de manhã, eu acho que é de manhã e ali no horário do almoço é o pico de maior movimentação. E então eu já acordo nessa correria, com hora, correndo, né? Colocar as crianças para a escola. E eu já acordo, tenho acordado emocionalmente desgastada, né? Cansada, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e diria até que espiritualmente. Quando a gente está passando por um processo, né, impressionante, que parece que a gente se sente esgotada, né? Mesmo que você consiga tirar uma boa noite de sono, dormir bem, mas parece que a gente está sempre esgotada, a gente está sempre cansada. Por isso que eu sempre falo que nós precisamos renovar as nossas forças em Deus. E é isso que eu faço na maioria dos dias. Eu digo na maioria porque eu busco Ele todos os dias, mas tem dias que, como ontem, a exaustão é tão grande que parece que eu perco as forças até para buscar o Senhor. E aí eu vou te explicar como, né, eu quero dizer com isso. Você perde as forças para orar. Tem momentos que eu não tenho nem mais forças para colocar aquilo que eu tenho sentido diante no Senhor. Tem momentos que parece que eu me sinto como Ana, né? A Bíblia conta a história de Ana, que foi mãe do Samuel. E Ana, ela não era fértil e ela queria muito um filho. Inclusive, por conta da infertilidade dela, ela foi motivo de chacota pela outra esposa do marido dela. A gente sabe que antigamente no Novo Testamento era comum os homens terem mais de uma esposa. Então ela não conseguia dar filho para o seu marido. Então a outra esposa, né, o tempo inteiro fazia piada com ela sobre a infertilidade dela, e Ana sofria muito. E a Bíblia diz que teve um dia, né, que ela se colocou diante do Senhor, mas ela não tinha nem mais forças para orar. Ela chorava tanto diante do Senhor que somente a sua boca tremia, né? E tanto que o sacerdote achou até que ela estava bêbada, alcoolizada, mas na verdade ali ela estava diante do Senhor, colocando toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. E tem dias que é isso que acontece. Quando eu digo que eu não tenho forças nem mesmo para buscar o Senhor, é no sentido de abrir a minha boca e falar, e também combater os maus pensamentos que vêm na minha mente, né? As inseguranças, as mentiras que Satanás sopram na minha cabeça, na minha mente, na cabeça de todos nós. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui, porque às vezes vem questionamentos desses dias, falta de esperança, dúvidas, incertezas, até mesmo questionamento, e eu fico me perguntando, será que só eu que passo por isso? E eu acredito que não. Eu acredito que assim como eu, você talvez esteja passando por esse momento agora, ou talvez já passou momentos que você não tem nem mais força de colocar diante de Deus aquilo que tem passado no seu coração, de você verbalizar, né, com as suas palavras, o que você espera do Senhor, abrir a sua boca para pedir, e você só sabe chorar aos pés dele. E isso é muito cansativo, é muito exaustivo. Esses dias, assim, geralmente são os piores dias para mim, porque realmente parece que vai além de eu viver no automático, como muitas vezes tem acontecido. Mas são dias que realmente a minha vontade é nem levantar da cama, mas a gente tem que levantar, a gente tem compromisso, a gente tem coisas a fazer, a gente tem trabalho, pessoas que dependem de nós, né? No meu caso, eu tenho filhos que dependem completamente de mim, né? A casa que depende de mim. O mundo não para, a vida não para, porque eu estou triste, porque eu estou sem forças para levantar da cama. Só que tem dias que, por mais que a gente crê,
na palavra do Senhor, a gente crê em Deus, crer na verdade do Senhor, tem dias que a gente não consegue sentir alegria, tem dias que a gente não consegue renovar as nossas forças na palavra do Senhor. E calma, eu não estou dizendo que a palavra do Senhor não vai renovar as nossas forças. Só que muitas vezes, em dias maus, eu debato os meus maus pensamentos com a palavra do Senhor, né? Eu tenho estratégias, eu acredito que você também, para combater, na verdade, né? Essa é a palavra certa, combater esses maus pensamentos. E o que é, né? Pelo menos é o que eu faço muito e creio que muitas pessoas fazem. Primeiro de tudo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso escudo contra o inimigo, contra os maus pensamentos, contra os dias ruins, né? Nós precisamos, principalmente nesses dias, nos piores dias, aí mesmo que nós precisamos ler a palavra do Senhor, declarar as promessas dele sobre a nossa vida. A gente precisa buscar força, sim, na palavra do Senhor. Outra coisa que eu faço é trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, inclusive coisas que eu coloquei diante dele, orações que ele respondeu e coisas que ele tem feito. Porque todos os dias eu faço de tudo para enxergar Deus na minha vida, porque é muito fácil a gente só ver os problemas, né, e não enxergar as coisas boas que Deus nos dá. Por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês agora, é porque Deus me concedeu o direito de viver mais um dia. Eu estou viva, e isso por si só já é um milagre. A vida é um milagre, né? Eu tenho filhos saudáveis, eu estou com saúde, uma casa, enfim, tem tanta coisa boa que Deus tem feito na nossa vida. Deus é bom porque Ele é bom, e pronto, né? E todos os dias eu tento olhar para tudo isso, né? Para toda a minha vida, não só para os problemas, mas as coisas boas que Deus já fez e ainda faz na minha vida, mesmo as coisas simples, que eu tenho certeza que tem pessoas que dariam tudo para ter o que você tem hoje, mesmo as coisas mais simples, mas tem pessoas que dariam tudo, como sua saúde, por exemplo. Só que tem dias que tá tão difícil, a dor é tão grande, o cansaço é tão grande. Eu acho que essa seria a palavra certa, pelo menos comigo. Não é só a questão da dor, do sofrimento, né? Mas eu acho que é o cansaço da espera. Porque esperar em Deus não é fácil, né? Não é fácil, gente. Se alguém fala que esperar em Deus é um processo fácil, não é. É exaustivo, é cansativo, é doloroso, é muito difícil. E tem dias que a exaustão emocional, espiritual é tão grande que a gente não consegue renovar as nossas forças ali em Deus, porque a gente acaba se entregando para esses sentimentos. É isso que acontece, né? Ou seja, tem dias que a gente não tem força, pelo menos isso acontece comigo. Eu não tenho força de nem ao menos combater os meus pensamentos ruins, a minha tristeza com a palavra do Senhor. E quando isso acontece, eu só me coloco diante de Deus e só sei chorar, né? Tem hora que eu não consigo nem abrir a minha boca. E tem hora que vem aquelas dúvidas, né? Será que o Senhor realmente vai fazer na minha vida? Ontem não foi um dia que veio essa dúvida, não, confesso. Mas na verdade foi a pergunta constante que eu falei para o Senhor: quando é que vai acontecer, meu Deus? Quando é que aquilo que eu tanto tenho colocado diante de ti vai acontecer? Eu falava para ele: eu sei que vai acontecer, eu sei que o Senhor vai fazer, né? E eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Do poder de Deus eu nunca duvidei. Mesmo nos meus piores dias, eu nunca duvidei que Deus é infinitamente poderoso para fazer qualquer coisa em nossa vida. Deus é o dono da nossa vida, né? E Deus é o criador de todo esse mundo. Então eu nunca duvidei, mesmo nos dias mais difíceis, da soberania do Senhor e deixei de acreditar nele. Mas o que acontece muitas vezes é dúvida: será que o Senhor vai fazer comigo? Será que Ele quer fazer comigo? Ou quando é que vai fazer? Quando é que vai acontecer, meu Deus? Será que Deus tem seus filhos favoritos? Será que Deus tem seus filhos preferidos? Por que comigo o Senhor não está fazendo? São tantos questionamentos e eu não estou trazendo isso aqui para colocar dúvida na sua cabeça, não. Não, de forma alguma. Na verdade, é o tipo de vídeo que eu nem gosto de fazer. Eu prefiro muito mais trazer aqui palavras, né, que nos ajudam a combater os maus pensamentos. Mas eu senti muito no meu coração de fazer esse vídeo porque
quando a gente abre justamente o YouTube, muitas vezes buscando a palavra de Deus, raramente a gente encontra pessoas que dizem claramente que sente esse tipo de pensamento. Às vezes a gente até fala que, olha, eu tenho, às vezes, né, vem uns questionamentos, mas assim, de uma forma tão clara, a gente às vezes não consegue encontrar, né, um vídeo onde um desabafo sincero. E eu, muitas vezes, me sinto incrédula quando vem esses pensamentos na minha mente. Eu me sinto, sei lá, suja, ingrata. Essa seria a palavra certa, ingrata. Tanto que depois, nos dias seguintes, quando eu consigo eu vou recuperando as minhas forças no Senhor, vem a culpa. Aí vem outro sentimento, né? Que é a culpa. Culpa de eu ter me sentido assim. Culpa de eu ter questionado ao Senhor. Culpa de talvez eu ter duvidado que o Senhor poderia fazer na minha vida. Não que Ele não tenha poder, porque isso eu nunca duvidei, como eu disse, mas que talvez Ele queira. Sei lá, são tantas culpas. Eu me sinto culpada por eu ter me sentido assim. E aí eu me coloco diante do Senhor e peço perdão. Me sinto envergonhada pela minha ingratidão. E aí eu fico pensando, será que só sou eu que me sinto assim? Será que só sou eu? Eu acredito que não. Até porque a palavra diz que nós somos fracos, né? E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos feitos de carne e isso inclui as nossas emoções, né? Somos fracos emocionalmente, fisicamente e por isso que nós precisamos de Deus o tempo inteiro, né? Nós precisamos do Senhor. Nós não temos forças realmente para viver nesse mundo sem Deus, sem a palavra dele. E eu acredito que quando a gente perde as forças para renovar as nossas forças em Deus, ficou meio contraditório, mas eu acho que deu para entender. Quando nós perdemos a força de até mesmo nesses dias maus buscar o Senhor, ficou melhor assim, né? Deu para entender melhor. Quando nós perdemos essa força de até mesmo buscar o Senhor, porque a gente está tão exausto, aí, né, vem essa fraqueza, que é a nossa fraqueza natural, né, da nossa carne. Vem essa fraqueza e a gente deixa essa fraqueza carnal, né? Como é que se diz? Como é que eu iria dizer? A gente deixa ela prevalecer em nossa vida, digamos assim, em nosso dia. Por isso que nós precisamos buscar a Deus todos os dias, com força ou sem força. Nós precisamos buscar o Senhor. Mas eu quero te dizer que os dias que você tiver sem força, também não se sinta culpado. Se coloque diante do Senhor naquele momento e chore, e chore, e chore, né? Porque nós temos um Deus, acima de tudo, que é misericordioso, né? Nós temos um Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e ele sabe como é viver aqui nesse mundo. A palavra dele diz, né? Ele sentiu a pressão de todas as dores desse mundo. Então não se sinta envergonhado por você ter se sentido sem forças para buscar o Senhor. Não se sinta culpado, mas se coloque diante do Senhor e se permita chorar. Nem todos os dias a gente realmente vai ter forças para combater os nossos pensamentos. Tem dia que nós vamos precisar mesmo chorar, colocar diante do Senhor ali toda a nossa miséria, a nossa fraqueza, né? E somente chorar, assim como Ana fez. E Deus teve misericórdia dela, Deus ouviu as orações dela. Eu tenho certeza que Ana, naquele momento que ela estava chorando, talvez em muitos outros momentos, uma das coisas que ela estava sentindo, além de fraca, né, emocionalmente, espiritualmente, talvez possa ter passado dúvidas na cabeça dela de: Senhor, tem escutado as minhas orações? Senhor, por que o Senhor não escuta? E normalmente quando a gente perde as nossas forças e só coloca ali a nossa presença diante do Senhor e deixa as lágrimas escorrerem, é porque muitas vezes a gente já foi ali, pelo menos naquele momento, a gente já foi dominado pelo cansaço. E aí vem esses pensamentos. E tem momentos que parece que realmente o Senhor não escuta as nossas orações, mas eu quero te dizer que Ele escuta. Ele escuta, Ele está vendo o seu sofrimento e Deus não está te apontando o dedo e te julgando, porque por algum momento de fraqueza você não teve força nem ao menos de verbalizar diante dele os seus sentimentos. Porque por um momento de fraqueza você questionou a Ele,
ainda que a gente nem deveria, né? Porque quem somos nós para questionar o Senhor? Deus que é todo soberano, mas Deus é misericordioso. Jesus esteve aqui nesse mundo e sentiu as dores desse mundo. E Ele sabe que não é fácil. E esse vídeo é mais um vídeo de desabafo, como eu disse, para que você não se sinta só. Porque não é possível que só eu tenha esses sentimentos, só eu tenha esses momentos de fraqueza. Mas sabe, a palavra diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos limitados mesmo. Sozinhos nós não temos força. E é no nosso momento de fraqueza que mais nós temos que buscar o Senhor e colocar toda a nossa angústia diante dele. E o Senhor vai renovar as nossas forças. Agora, sobre aquilo que você tem colocado diante de Deus, né? Só Deus sabe quando irá acontecer, quando vai acontecer. Mas não desista de esperar no Senhor e de colocar diante dele a sua angústia, o seu sofrimento e o seu pedido. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. E ele realmente se levantou ao favor de Jó. Ele se levantou. Jó, por muitas vezes, também questionou o Senhor. Mas em nenhum momento ele deixou de servir ao Senhor. Em nenhum momento. Nem mesmo quando a esposa dele disse para ele, né, larga esse Deus, olha o que esse Deus está fazendo com você. Jó disse: tá louca, mulher? Em outras palavras, né? Jó disse assim. E é isso que nós nunca podemos deixar de fazer. Servir ao Senhor e acreditar na palavra dele como verdade absoluta. Confiar e acreditar na soberania dele e na misericórdia dele. Independente do tamanho do buraco que está no seu coração agora, independente das quantidades de lágrimas que você já deixou de escorrer nos seus olhos nos últimos anos, nos últimos meses, hoje, independente disso tudo, creia que Deus está ouvindo sim a sua oração, que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que não abandona os seus filhos, um Deus que vai se levantar ao seu favor e que é um Deus sobre todas as coisas, é o Deus do impossível, é o Deus que pode mudar a sua situação em questão de segundo. Claro que só Ele sabe a hora, o momento para todas as coisas, mas não olhe Deus como se fosse um carrasco que quer te castigar. Deus sabe de todas as coisas e a nós só basta confiar e acreditar e esperar. E o dia que você estiver sem forças, se coloque diante do Senhor e permita chorar, chorar, chorar. Depois se levanta, mais forte ainda, porque você colocou toda a sua angústia diante do Senhor. E se levante para mais um dia, para a luta. Não há sofrimento que dure para sempre, não há nenhuma estação que dure para sempre. A nossa vida ela é feita de fases. Há tempo bons e há tempo ruins. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Deus está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo a sua espera, está ouvindo as suas orações, mas Ele também está vendo a sua obediência, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Então não deixe de servir ao Senhor, Senhor dos Exércitos, que é o único que pode mudar a sua situação. E Deus é bom a todo momento. Deus não é bom só porque Ele atende os nossos pedidos e as nossas orações. Deus é bom porque Ele é bom. Deus é bom no dia mau e Deus é bom no dia bom. Deus é bom quando nós estamos tristes e Deus é bom quando nós estamos alegres. Deus é bom porque Ele é bom. E nós não servimos a Deus somente porque Ele nos atende ou porque Ele pode mudar a nossa vida. Nós servimos ao Senhor porque Ele é um Deus soberano, o Criador desse mundo. E somos nós que estamos aqui para o servi-lo e não Ele que está aqui para nos servir.
Deus faz as coisas em nossa vida, muda o nosso cenário, porque Ele é um Deus de misericórdia e Ele tem prazer em nos abençoar. Mas nós jamais podemos achar que Deus é obrigado a fazer qualquer coisa sobre a nossa vida. É isso que nós temos que ter o cuidado, né, de pensar. Deus não é obrigado a nada. As coisas funcionam da forma que Deus quer, no momento que Ele quer e pronto. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Essa é a parte boa. Deus é um Deus de misericórdia. E aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se você, assim como eu, tem esses dias que você mal consegue se levantar da cama, confia no Senhor, porque Ele tem ouvido as suas orações e Ele vai te dar força para continuar. Se você chegou até aqui, foi porque Ele te sustentou e Ele vai continuar te sustentando. Ele é a nossa pedra de ajuda. Amém? Que Deus possa renovar as suas forças, que você busque ao Senhor a todo momento, porque Ele é o único Deus, Deus vivo, Deus soberano, Deus sobre céus e terras. Que Deus abençoe seu dia e a sua família. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.